Olá, está começando o programa Justiça e Trabalho com as principais notícias da Justiça do Trabalho Potiguar. Nessa edição, você vai ver que tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que poderá regulamentar o teletrabalho, conhecido como home office. Também vai ver que a Vara do Trabalho de Macau finalizou um acordo expressivo no Polo da Costa Branca e ainda, em comemoração aos 80 anos da Justiça do Trabalho no país, a Escola Judicial e o Memorial do TRT-RN promoveram um encontro virtual de memórias. Nesse mesmo tema, temos a entrevista da semana com o advogado Antônio Moraes Magalhães Júnior. Não sai daí, o programa Justiça e Trabalho está no ar. O teletrabalho, aquele executado pelo trabalhador de casa, longe da empresa, já está previsto em lei. Mas com toda a transformação que aconteceu nas relações de trabalho desde o início da pandemia, parlamentares do país viram a necessidade de regulamentar o chamado home office. E, nesse momento, um projeto de lei tramita no Congresso. Desde que a pandemia se espalhou por todo o país, muitas empresas se viram impossibilitadas de manterem seus empregados nas rotinas normais de trabalho. Muitos deles passaram a desempenhar suas funções em casa, no chamado home office. Este foi o caso dessa atendente de telemarketing. A funcionária, que prefere não se identificar, conta como tem sido trabalhar de casa ao longo dos últimos meses. Uma experiência que, para o caso dela, acabou sendo positiva. O trabalho, ele acaba se tornando mais leve, porque você está acredito, no seu ambiente seguro. É um ambiente seguro. Então, acabou sendo ótima a experiência. Eu nunca tinha trabalhado de home office, mas eu achei estou achando muito válida a experiência. E sobre o home office, tramita no Senado Federal um projeto de lei que visa justamente regulamentar o trabalho remoto ou em domicílio dos empregados brasileiros. O PL número 612/2021, de autoria do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, prevê que as relações de emprego remoto deverão respeitar a intimidade, o direito de imagem, a privacidade e a segurança pessoal e familiar dos empregados. É indispensável a regulamentação dessa matéria no âmbito desse PL, até para que a gente possa construir e ter uma situação regular que possa ser abarcada pelo direito do trabalho. Nesse sentido, a própria justificativa do PL diz claramente, por exemplo, situações como pareceres, escritórios, as pessoas que trabalham com vestuário, artesanato, como é que elas iriam disciplinar esse trabalho em domicílio, né? Porque é o chamado trabalho em domicílio ou o home office. Como é que seria isso? Então, assim, esse PL vem para regulamentar isso e não deixar dúvida, trazer um pouco de segurança jurídica para isso e disciplinar exatamente como você perguntou. Quem vai responder pelo instrumento, por capacitar o trabalhador, por orientar, por criar as condições para que ele possa executar suas tarefas e, logicamente, haja continuidade da relação de trabalho e emprego. Vale lembrar que a consolidação das leis do trabalho, a CLT, desde a reforma trabalhista de 2017, tem o teletrabalho regulamentado. Isso a partir da aprovação da Lei nº 13.467 de 2017. Diferente do home office, o teletrabalho se constitui em serviços realizados fora das dependências do empregador, mas não obrigatoriamente na casa do trabalhador. Para o presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 21ª Região, a regulamentação do home office é necessária, mas é preciso que alguns pontos sejam melhor observados para garantir ao máximo a permanência de direitos já adquiridos pelos trabalhadores. A reforma ela trouxe alguns aspectos de conceituar o que seria o teletrabalho, assim, de como seria pactuado essa forma, que seria um acordo entre as partes, mas deixou para um acordo também entre as partes em relação aos custos dessa atividade. Então, quando a gente se viu, neste momento, com tantas pessoas prestando esse labor dentro das suas casas, eu, você, nós estamos aqui, a gente tem um gasto a mais e às vezes, separar esse gasto do que seria o gasto normal da sua casa e do que seria a incrementação pela atividade do empregador se viu necessário neste momento. Acho que essa é a grande questão dessa nova regulamentação do home office, né? A Justiça do Trabalho finalizou um acordo expressivo no Polo da Costa Branca,
Com mediação da Vara do Trabalho de Macau, o município de Guamaré se comprometeu a pagar R$2,5 milhões a 1.300 ex-empregados que prestaram serviços à prefeitura. Em 2020, a Vara do Trabalho de Macau teve um aumento considerável de processos. Isso aconteceu após o descumprimento de um primeiro acordo firmado com mediação do Ministério da Economia entre o município de Guamaré e empregados da JMT Serviços de Locação de Mão de Obra que haviam sido dispensados. Logo no ano passado, quando começou a surgir essa quantidade enorme de processos dessa empresa, eu determinei o bloqueio dos royalties do município, porque a gente já estava na época da pandemia, e aí nós tivemos várias tutelas cautelares, ou seja, os advogados pedindo reserva desse dinheiro, porque o município de Guamaré rescindiu o contrato com essa empresa, sem aviso, do nada rescindiu. Então, essa empresa que não tinha o capital, que também não está certo, né? Mas, enfim, não tinha capital para fazer, para pagar todo mundo, se viu sem o contrato com a administração e dispensou seus empregados também sem pagar. Então, veja a situação complicadíssima que ficou. 1.300 pessoas perderam seu emprego do dia para a noite e a própria empresa perdeu seu contrato também sem esperar, porque o contrato tinha uma vigência maior e foi rompido antecipadamente sem receber os valores. Então, diante desse impasse, eles, inclusive, procuraram o Ministério, hoje em dia, o Ministério da Economia, e firmaram um acordo lá, sem ser nada relacionado ao judiciário. Só que esse acordo de lá foi descumprido também. Então, foi assim que a situação veio para a Justiça do Trabalho. Como lá no Ministério da Economia, o próprio município reconheceu que devia para a empresa, eu deferi comecei com uma ordem de 1,6 milhão e mandei incidir sobre os royalties. Ao longo de 2020, chegaram a ser bloqueados cerca de R$3 milhões dos royalties do município. Isso para garantir o pagamento aos trabalhadores das verbas rescisórias pendentes e a uma multa pelo atraso desse pagamento. Este ano, o município e a empresa procuraram a Justiça do Trabalho para viabilizar um acordo e assim substituir os bloqueios dos royalties. E aí chegamos, depois de alguns meses de negociação, chegamos a um acordo no qual o município faria o pagamento, o repasse direto para a Justiça, para pagar essas reclamações trabalhistas em curso, e a empresa também faria um aporte financeiro. A proporção ela ficou de um valor de 500 mil por parte do município e de 30 mil por parte da empresa. Então, somando 530 mil por mês para fazer essa quitação. E o total de recursos são em 5 parcelas, então estamos falando em 2.650.000 para resolver as reclamações pendentes. Então, esse dinheiro, é importante que se diga assim, é só para acordo? Não, a gente vai priorizar os acordos, né? Até porque a Justiça do Trabalho, a gente sabe, né, que ela tem essa veia do acordo, né, de prestigiar a conciliação. E tão logo a gente encerra essas rodadas de conciliação com todo mundo que aceitou, quem não aceitou também vai ter seus processos pagos, né? A gente vai ter que esperar só, claro, o momento da execução, porque muitos há recurso por parte da empresa, e aí quando o processo retornar e iniciar a fase de execução, a gente vai ter dinheiro também para quitar esses processos tão logo inicie a tramitação. A Escola Judicial e o Memorial da Justiça do Trabalho do TRT-RN realizaram o webinar Recuperar e Reimaginar 80 anos da Justiça do Trabalho no Brasil. A ação teve como objetivo comemorar o Dia da Memória do Poder Judiciário e promover debates sobre os 80 anos de instalação da Justiça do Trabalho no país. O ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros foi homenageado no evento. A data do webinar coincidiu com seu aniversário de nascimento. Falecido em 2016, ele presidiu o Tribunal Superior do Trabalho, TST, e colaborou com a instalação da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Norte. Ele fez uma luta forte e decisiva pelo engrandecimento da Justiça do Trabalho. Ele já vinha construindo esse engrandecimento quando lutou pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, mas não só por ser da sua terra, mas pela compreensão tanto da norma constitucional como da necessidade que a Justiça do Trabalho estivesse presente em todos os lugares.
O seminário, realizado pela internet, contou com a participação de professoras convidadas, que puderam realizar exposições acerca da conquista de direitos humanos dos trabalhadores na perspectiva da história social das relações laborais. Um privilégio muito grande a gente poder travar esse diálogo entre o que nós chamamos de operadores do direito, né, juízes, advogados, todas as pessoas envolvidas no judiciário trabalhista, e a pesquisa acadêmica, né? Então, o nosso olhar é muito diferente, mas eu tenho certeza que é daí justamente que surgem as possibilidades de reflexões e perguntas, né? Então, esses 80 anos da Justiça do Trabalho é uma efeméride importante justamente para que a gente possa agora ter a possibilidade de pensar o tempo presente, o que a gente está vivendo agora, né, nesse momento pós-reforma trabalhista e numa escalada de precarização do trabalho sem precedentes, né? É muito difícil a gente imaginar cidadania, falar em cidadania sem falar em direitos trabalhistas. Para mim, isso é impossível. Os direitos do trabalho no Brasil de hoje vivem um momento muito dramático, talvez nem mesmo no período do regime militar que sucede ao golpe de 1964, talvez nem mesmo nesse período a situação dos direitos do trabalho tivessem sido tão deterioradas, tão atacadas, tão desmontadas, porque a gente não pode esquecer que, além da reforma propriamente dita, desmontar direitos, ela desmonta igualmente um direito muito caro à Justiça do Trabalho, que é justamente o direito dos trabalhadores reclamarem os seus direitos. Ao final do evento, foi lançada a exposição virtual com a linha do tempo sobre a história do trabalho e da Justiça do Trabalho. Agora a gente faz uma pausa e depois do intervalo tem uma entrevista com o advogado Antônio Moraes Magalhães Júnior. Não sai daí, a gente volta já. Você que acompanha o programa Justiça e Trabalho já sabe, neste mês de maio estamos comemorando os 80 anos da Justiça do Trabalho aqui no Brasil. Então toda semana trazemos reportagens e entrevistas relacionadas a esse tema. Na entrevista dessa semana, nós estamos aqui com o advogado especialista em Direito do Trabalho, Antônio Moraes Magalhães Júnior, que tem mais de 40 anos de atuação nessa área. Antônio, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa, viu? Eu é que agradeço a oportunidade. Antônio, até pouco tempo atrás, se existia essa ideia de que a Justiça do Trabalho era feita apenas para os trabalhadores e que as empresas muitas vezes estariam prejudicadas. Na sua opinião, isso tem mudado? Está mais equilibrado hoje em dia? Tem mudado e tem mudado bastante. Aquele princípio de uma justiça excessivamente protetora hoje está bem mais equilibrado. Há anos atrás, todos os princípios, todos os procedimentos da Justiça do Trabalho visavam proteger o empregado, que realmente era a parte mais fraca na relação. Hoje, primeiro porque o empregado está bem melhor assessorado, é bem mais consciente dos seus direitos e porque a Justiça tem uma visão mais aberta, mais ampla do direito, há um equilíbrio bem maior na forma como os processos são tratados. Quando eu iniciei a advocacia, eu advogava para o trabalhador, advoguei para vários sindicatos, federações, mas posteriormente fui mudando essa atividade, essa forma de advogar, e hoje praticamente só advogo para empresas. Isso me dá a visão dos dois lados do processo e eu posso dizer com total conhecimento, mudou muito a Justiça do Trabalho. E o que é que o senhor acha a respeito de algumas tentativas que ocorreram e acontecem até hoje de acabar com a Justiça do Trabalho no país? Olha, a Justiça do Trabalho, em razão da forma como ela foi criada, ela trouxe muitas dores de cabeça para o mau empregador.
para aquele empregador que, apesar de conhecer bem demais a legislação, preferia não aplicá-la. Se fazia uma aposta, se eu tiver 100 empregados, demiti-los e 50 forem para a justiça, eu ganhei o que era direito dos outros 50. A Justiça do Trabalho, com certeza, é a justiça mais equilibrada de todos os ramos da justiça no Brasil. A gente inclusive mostrou no programa dessa semana, é um assunto que está sendo bastante discutido, que é, nesse momento de pandemia, muitas pessoas tiveram que trabalhar de suas casas, né? No chamado home office, teletrabalho, que é um modelo que já está previsto em lei, mas que agora se tenta regulamentar, né? O que o senhor acha desse assunto, da regulamentação do home office? Vai trazer benefícios para o trabalhador, para as empresas? Apesar das dores de cabeça, dos pequenos problemas que acontecem, tem se mostrado muito válido o teletrabalho, o trabalho em home office, qualquer que seja a denominação. Por quê? Porque você permite ao empregado que tenha uma melhor condição de aproximação da sua família, estando trabalhando em casa, ele organiza melhor o seu trabalho e, ao mesmo tempo, satisfaz todas as necessidades da empresa. Ele une o útil ao agradável. Então, eu acho que com a regulamentação que eu creio que o mais rápido possível seja determinada e com a consciência da grande maioria dos empregadores, o teletrabalho veio para ficar e é muito bom. Essa foi uma demanda importante nesse período da pandemia, nesse seu trabalho junto às empresas, ou tem outros problemas que foram mais comuns também nessa relação entre empregados e empregadores? Não, esse foi o problema mais comum. Principalmente porque muitas vezes o empregado não tinha a estrutura de internet, de computador para fazer esse trabalho. E era necessário que a empresa se conscientizasse de que ela também deveria contribuir com isso. Alguns empregadores não queriam, falavam que era um custo que não tinha retorno, mas no fim a grande maioria se conscientizou. Ok, muito obrigada pela sua entrevista aqui no programa Justiça e Trabalho, advogado trabalhista com experiência aí larga, mais de 40 anos na advocacia, advogando pelo direito do trabalho, junto com empresas, com trabalhadores. Antônio Moraes Magalhães Júnior, obrigado pela sua entrevista aqui no programa e tenha uma excelente semana. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de poder contribuir nas comemorações dos 80 anos da Justiça do Trabalho. Até a próxima. Até mais. O programa Justiça e Trabalho desta semana vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você já sabe, pode continuar acompanhando o nosso trabalho através das redes sociais. Uma boa semana para você e até o próximo programa.